Orai sem cessar. Essa frase, escrita pelo apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, mostra para nós a necessidade que devemos de orar intensamente, sem parar. Orar sem cessar significa orar, independente das circunstâncias que estão sobre a nossa vida. É priorizar a oração, que é o momento em que nós falamos com o Criador e debruçamos sobre Ele as nossas súplicas, os nossos pedidos de socorro e o nosso clamor pelo perdão e pela sua graça e misericórdia. A oração é uma parte principal na vida do servo de Deus, e é através dela que nós conseguimos prevalecer contra o inimigo nas tentações, que conseguimos prevalecer firme durante as provações, durante as lutas em que passamos, e é através dela em que nós debruçamos na presença de Deus a nossa súplica, o nosso clamor. Quando debruçamos perante o Senhor os nossos pedidos de oração, com toda a fé e confiança de que Deus já os ouviu e que irá fazer o melhor por nós, diante da nossa súplica, de acordo com a sua vontade. A oração tem um poder de fazer com que os céus trabalhem ao nosso favor, se tudo estiver de acordo com a vontade de Deus. Deus sempre se comunicou com o seu povo através da sua palavra, mas através da oração, eu e você podemos ter livre acesso à presença do Pai e podemos conversar diretamente com Deus, coisa que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, conquistou esse direito para mim e para você. Esse direito foi conquistado com preço de sangue, com preço de morte, tudo para que eu e você tivéssemos uma vida ativa em oração, uma vida em que, independente das situações boas, independente das situações trágicas da nossa vida, independente dos momentos de fartura ou de escassez, nós estaremos firmes na oração, porque cremos que a oração não deve ser feita somente quando estamos passando por lutas, mas em todo o tempo, incessantemente, sem cessar. A oração, feita com fé e com fervor, tem poder para que Deus haja em nosso favor. A palavra de Deus declara em Atos capítulo 12 que o rei Herodes acabou mandando prender alguns cristãos, alguns mandando matar à espada e outros lançando no cárcere. E uma das pessoas lançadas no cárcere foi Pedro. Ele pretendia apresentar Pedro a julgamento público depois da Páscoa, que era a festa dos judeus. Porém, a igreja estava incessantemente orando pela libertação do apóstolo. E a palavra declara isso para nós em Atos capítulo 12. E eu quero ler para você esse relato que o apóstolo Lucas deixou registrado para nós, para a sua igreja, e que tanto toca os nossos corações acerca do poder de uma corrente de oração feita com fé. Leia comigo o que está escrito. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja primitiva se uniu em oração para que Pedro fosse liberto do cárcere. Pedro estava sendo guardado por 16 soldados. Parecia algo impossível aquele apóstolo sair da prisão. Mas nada é impossível para nós que temos um Deus que tudo pode fazer. A igreja orou fervorosamente, clamou ao Senhor, e esse clamor subiu ao céu. Deus ouviu o clamor de seu povo e enviou um anjo para libertar Pedro da prisão. E quando Pedro foi avisar os irmãos que ele estava liberto, os irmãos estavam orando pela sua libertação. Meus irmãos, isso deve mover o nosso coração para que nós, através disso, nos debrucemos mais em oração. Quantas vezes eu e você temos a vida espiritual, a vida de oração prejudicada por conta dos compromissos desse mundo? Quantas vezes, meus irmãos, nós deixamos que as coisas desse mundo, que o nosso trabalho, que o nosso estudo,
que os nossos afazeres diários tomem conta da nossa vida, do nosso tempo, que nós não temos um tempo para buscar a face do Senhor através da oração, de debruçar os nossos joelhos, a nossa vida diante do seu altar, declarando que Ele é santo, declarando que Ele é poderoso para nos perdoar, que Ele é poderoso para agir em nossa vida, debruçar diante do seu altar a nossa súplica, o nosso clamor. Através da oração fervorosa feita com fé, Deus pode fazer o impossível por nós. Porém, muitas vezes eu e você fraquejamos a nossa vida de oração. Muitas vezes acabamos deixando para depois. E muitas vezes os problemas que nós temos não são resolvidos, porque eu e você sentimos dificuldade em orar. Desde o passado até os dias de hoje, Deus continua agindo em prol daqueles que são fervorosos na oração. O apóstolo Tiago vai escrever em Tiago capítulo 5, verso 17, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Vai dizer também que Elias era um ser humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e meio. E ele orou de novo. E novamente choveu a nação de Israel. Meu querido, a oração do justo é poderosa, ela é eficaz. Se feita com fé, crendo que Deus já ouviu a oração e que tem poder para agir em nosso favor. Por isso, não olhe para as circunstâncias da sua vida, se são boas ou ruins para você orar. Ore sem cessar. Precisamos manter a nossa corrente de oração, pois assim como Deus agiu libertando Pedro da prisão de 16 soldados, Ele também pode agir em prol da sua causa, do seu problema, da sua dificuldade. Basta que nós façamos uma corrente de oração com fé. E por mais que passe o tempo e nós não vejamos o resultado, isso causa em nós um certo temor e um desânimo em orar. Precisamos permanecer firmes, persistentes na oração, porque ela pode muito em seus efeitos. Ela é poderosa e eficaz se tivermos fé, que move o coração de Deus para agir em nosso favor. Feche seus olhos agora. Vamos orar ao Senhor pela sua causa. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença agora nesse momento, ó Deus, para orar pela causa desse irmão que está ouvindo essa mensagem. Ó Deus, eu não sei o que ele tem passado, eu sei que ele tem passado por muitas lutas. Lutas essas, ó Deus, que são diferentes das minhas, que são diferentes dos outros irmãos que têm passado. Mas, Senhor, em nome de Jesus, entra com provisão na vida desse seu servo. Entra com provisão na vida dessa pessoa, ó Deus, que ela pode acessar a sua presença graças ao sacrifício do seu Filho Jesus. E que em nome dele nós possamos, ó Deus, buscar o Senhor dia após dia, incessantemente em oração, orar sem cessar, independente das dificuldades, ó Deus. Não deixe que o desânimo, ó Deus, que o esfriamento espiritual tome conta da nossa vida, a ponto de não buscarmos ao Senhor da maneira que deve de ser. Nos ajude, ó Deus, a buscar ao Senhor através da oração incessantemente, para que o teu nome seja exaltado e para que o Senhor manifeste a sua glória mais uma vez na nossa vida, com o seu favor, com o seu agir, pois cremos que para o Senhor nada é impossível. É isso que pedimos, desde já agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado. Um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal.